Olá, eu sou Bernardo Menezes. Olá, eu sou Bernardo Laskoski. Olá, eu sou Caio Martins. Olá, eu sou Vinícius de Freitas Alves. Olá, eu sou o Miguel. E nós vamos apresentar um vídeo sobre o trabalho como mercadoria. O pensamento de Karl Marx por meio da exploração do homem pelo homem. A reprodução do capital é o fundamento principal na produção. E o homem, enquanto trabalhador, a mercadoria básica para o funcionamento do processo produtivo. O trabalhador expropriado de sua natureza é relegado ao ganho para o mero sustento de sua necessidade. Partindo do pressuposto da economia política, o autor expõe que o trabalhador se configura como mercadoria barata à medida que é forçado a aumentar o volume de sua produção na proporção das exigências impostas na guerra da concorrência por mercados e na concentração de capital na mão de poucos. Por meio da análise histórica da economia, o autor explica evoluções das relações econômicas na sociedade, demonstrando a dialética entre poderosos e oprimidos, capitalistas e proletários, conduzindo-os permanentemente à luta de classes. No século XIX, o progresso alcançado pela Revolução Industrial não ocultava a grave questão social. A exploração dos operários era explícita. Extensas jornadas de trabalho, péssimas instalações das fábricas, baixos salários, a regimentação de mulheres e crianças como mão de obra barata, e esse estado desencadeou os movimentos socialistas e anarquistas. Karl Marx criticou a visão otimista do trabalho, embora não deixasse de considerá-la condição de liberdade. É justamente esse o ponto central de seu raciocínio. A pessoa deve trabalhar para si no sentido de fazer-se mesma um ser humano, o que significa trabalhar sem compromisso com os outros, pois todo trabalho é tarefa coletiva e, como tal, visa ao bem comum. A alienação é a diminuição da capacidade dos indivíduos em pensar ou agir por si próprios. Os indivíduos alienados não têm interesse em ouvir opiniões alheias e apenas se preocupam com o que lhes interessa. Por isso são pessoas alienadas. Um indivíduo alienado pode ser também alguém que perdeu a razão. Karl Marx foi essencial para o estudo da alienação no âmbito do trabalho e das relações de produção. Em 1867, Marx escreveu sua obra mais emblemática, O Capital. Nele, o autor critica a sociedade industrial capitalista em seu modo de produção e sua tendência a criar uma forma de trabalho que acaba por desumanizar o indivíduo explorado. O trabalho alienado surge a partir do momento em que o trabalhador perde a posse dos meios de produção e passa a ser compreendido como parte da linha de produção. O trabalhador assume uma única função fundamental: gerar lucro. O lucro tem como base a exploração do trabalhador e o processo de mais-valia. O trabalhador tem parte do que produz apropriada de forma indevida pelo capitalista. O termo fetichismo significa objeto animado ou inanimado, feito pelo homem ou produzido pela natureza, ao qual se atribui poder sobrenatural e se presta culto. Foi este significado conferido ao fenômeno da atribuição de valor simbólico aos produtos manufaturados, que o sociólogo Karl Marx observou em meio aos seus estudos sobre o mundo do trabalho na modernidade. Karl Marx, em sua obra chamada O Capital, nota que a mercadoria, quando finalizada, não mantinha o seu valor real de venda, que segundo ele era determinado pela quantidade de trabalho materializado no artigo, mas sim que esta, por sua vez, adquiria uma valoração de venda irreal e infundada, como se não fosse fruto do trabalho humano e nem pudesse ser mensurado. O que ele queria denunciar com isto é que a mercadoria parecia perder sua relação com o trabalho e ganhava vida própria. Marx denomina este fenômeno como sendo um fetiche da mercadoria. O fetiche da mercadoria caracteriza-se pelo fato das mercadorias dentro do sistema capitalista ocultarem as relações sociais de exploração do trabalho. Reificação é a redução do ser humano a valores meramente materialistas. De acordo com Karl Marx, a reificação das pessoas se constitui pelo fato de as mesmas se objetivarem nas mercadorias produzidas por elas, mas em uma relação dada entre coisas. Em outras palavras, quando o ser humano perde a capacidade de se subjetivar em seu trabalho,
a sua objetivação ocorre de maneira alienada. Diferentemente da alienação e do fetichismo, a reificação é um problema específico das sociedades contemporâneas capitalistas, da etapa do capitalismo industrial e financeiro, bem como por se referir diretamente à relação entre coisas e pessoas. Ideologia é instrumento de dominação que age por meio de convencimento, a persuasão e não da força física. Portanto, alienariam a consciência humana. O conceito foi muito trabalhado pelo filósofo alemão Karl Marx, que ligava a ideologia aos sistemas teóricos criados pela classe social dominante. De acordo com Marx, a ideologia da classe dominante tinha como objetivo manter os mais ricos no controle da sociedade. No século XX, várias ideologias se destacaram. Ideologia fascista, implantada na Itália e Alemanha, tinha um caráter militar, expansionista e autoritário. Ideologia comunista, disseminada na Rússia, visava a implantação de um sistema de igualdade social. Ideologia democrática, surgiu em Atenas, na Grécia Antiga, e tem como ideal a participação dos cidadãos na vida política. Ideologia capitalista, surgiu na Europa e era ligada ao desenvolvimento da burguesia, visava o lucro e o acúmulo de riqueza. Ideologia conservadora, são ideias ligadas à manutenção dos valores morais e sociais da sociedade. Ideologia anarquista, defende a liberdade e a eliminação do Estado e das formas de controle de poder. Ideologia nacionalista é aquela que exalta e valoriza a cultura do próprio país. E assim concluímos esse vídeo. Esperamos que tenha gostado e que tenha saído daqui sabendo um pouco melhor sobre como que funciona o trabalho como mercadoria, o que é, suas etapas e conceitos. Esse trabalho foi feito por Bernardo Menezes, Bernardo Ribeiro, Caio Martins, Miguel de Carvalho e Vinícius de Freitas. Tenha um bom dia e até a próxima.